A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, graça e paz. E hoje, esse vídeo tem o intuito de trazer de volta a esperança para que você, aí que está assistindo, venha, sonhar novamente, através de certas experiências e algumas situações que eu vi Deus realizando milagres, na minha vida, enquanto eu estava orando, enquanto eu estava buscando ali aquela realização, Tem um versículo lá em Jeremias 17:7 que vai dizer: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque também é dito na palavra de Deus que aqueles que confiam nele renovarão as suas forças, correrão, não se cansarão. E ali cuja esperança é o Senhor, porque se a sua esperança é Jesus Cristo, a sua esperança pode ter morrido, mas ressuscitou ao terceiro dia e continua vivo eternamente. Então a tua esperança nunca vai morrer se ela for Cristo. Então ali aqueles cuja esperança é Jesus, eles continuarão correndo sem se cansar e tendo fé que as coisas vão se realizar. Então no início da minha conversão, bem no início, quando eu me converti, eu tive muita esperança, ainda tenho, graças a Deus, mas eu falo em tentar outras coisas, em sonhar de novo, tantas coisas que eu queria fazer, mas eu via que a minha vida, tinha tantos contextos errados, não conseguia realizá-los. Mas após, Jesus me aceitar de volta, tem, o versículo que fala: tudo posso em Cristo que me fortalece. E através de Cristo me fortalecer, eu quis fazer muitas coisas, E ali uma delas foi bem no início, que estava saindo, um edital do Correios, um concurso. Eu que antes, trabalhava como repositor num supermercado, e ali eu não tinha sonhos ou esperança de mudar de emprego. Para mim, se continuasse aquilo, estava tudo bem, Para mim, tanto faz se eu continuasse naquele emprego. Mas depois que eu vim para Cristo, acendeu a chama, o sonho de mudar, de melhorar, Então, ali, quando eu vi aquele edital, eu quis muito realizá-lo, quis muito melhorar na minha área financeira. E ali eu comecei, me cadastrei, comecei, comprei um curso, comecei a estudar. Mas o meu contexto e tudo à minha volta me dizia: não vai dar certo, não vai funcionar, você não vai conseguir passar na prova, E ali, irmãos, o que eu tenho a dizer é que o meu contexto, eu tinha acabado de sair, de um contexto de passar 10 anos, mais ou menos, na pornografia, no ato, da masturbação, e logo após isso, logo no início da saída, eu já começar a fazer outras coisas. Eu tinha me formado ali em 2019, 2020, na escola. Desde então eu não tinha pegado o caderno, desde então eu nunca peguei num lápis para tentar estudar a aula, fazer um Enem, não, só ficava jogando. Então, de um contexto, falar assim, caiu de paraquedas nesse concurso, mas eu estava tentando porque meu coração se encheu de esperança em tentar fazer algo, melhorar. E eu vim hoje para te dizer: enquanto você orar, enquanto você persistir e buscar em Deus aquilo que Ele quer te direcionar, qual a área, tudo no direcionamento de Deus vai dar certo. Ali, mesmo que para mim, eu vou chegar lá, não tenha ido nessa finalidade, mas a experiência ainda é viva no meu coração de que Deus fez um milagre naquela prova que eu participei. Então, irmãos, ali eu comecei a estudar, Peguei um curso, comecei a estudar todas as matérias que pedia no edital, e ali pedindo a Deus ajuda, porque em todo momento Deus não nega ajuda.
Ele diz em Isaías, né? Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então eu pedia muita ajuda de Deus para entender, para, né, conseguir passar naquela prova. E eu queria muito, irmãos, passar naquela prova. Queria ter um novo trabalho onde tanto ganhasse melhor, né, um salário melhor, quanto também sair do contexto em que eu estava. E ali eu fui orando, fui buscando a Deus, né, também estudando. Chegando ali no dia da prova, né, que foi aplicada, a prova valendo 60 pontos, né, e eu querendo pelo menos chegar, né, na risca ali, né, que era os 30 pontos, e ali Deus fez um milagre, porque eu tirei 38 pontos. Se eu fosse olhar todo o meu contexto, tudo aquilo que eu estava passando poucos dias antes, eu não teria feito, eu não teria tentado. Mas só a tentativa enche o meu coração de ter visto Deus realizar um milagre em um caso que era impossível de acontecer, de eu tirar uma nota boa. Entende? Então, se você está tentando, seja um concurso, seja uma prova, seja, né, o Enem, ora a Deus, chama Ele a estar com você em cada um dos processos, tanto no estudo. Falou, Senhor, vamos comigo fazer aquela prova. Convido o Senhor a estar aqui comigo estudando, me explica essa matéria aqui. Convida Deus a estar com você. Deus sempre quer, né, essa aproximação através de Cristo, né, através do sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Temos a reconciliação com Deus. Deixamos de ser inimigos de Deus para ser os seus amigos. Então, a partir do momento que há essa reconciliação, podemos ter esse relacionamento com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, de chamar a estar conosco. Mas isso vai de cada um, do que a gente quer, se a gente vai ou não, porque ele fala, eu estou à porta e bato. Quem ouvir e abrir, eu vou entrar, você irá com ele. Ele é educado, ele bate. Basta você abrir, convidar, né? Teve outra situação também, logo após, né, o edital, passando, né, pouco tempo, eu tentei ali, né, em 2025, né, entrei numa faculdade de ciência da computação, né, fiz todo o primeiro período, né, e ali novamente eu fui em algo, não era de Deus também para mim, assim como o edital do Correio. Eu tenho esperado em Deus, crendo que Ele tem o melhor para a minha vida, mas as experiências e as coisas das quais o Senhor vai realizando nos enche de fé a cada dia. Então ali fui tentar, né, a faculdade de ciências da computação e eu confesso que quando eu entrei na faculdade eu pensava, eu parei aqui de paraquedas, o que eu estou fazendo aqui? Mas ali, em todo aquele contexto, novamente orando, chamando Deus, pedindo Deus ajuda para entender, para melhorar, para compreender o que estava sendo passado, estudando, buscando, né? E ali, em todo aquele contexto, né, muita aflição, porque até então, irmãos, a aflição vinha bastante, porque não era de Deus para mim. Aquilo que é de Deus, a gente vai sentir paz no nosso coração. E ali, quando chegou também o período das provas, né, a primeira que eu fui fazer era de modelagem de software. E ali, irmãos, o primeiro dos agir de Deus foi que eu orei a Deus porque eu não estava conseguindo entender muito bem. Eu pedi Deus ajuda. Não sei se eu que fiquei mais inteligente, espero que sim, para a honra e glória do Senhor. Se foi os professor que ficou mais burro, né, perdoa Deus, ou se ele mexeu na estrutura da coordenação, porque uma prova da faculdade, eles permitiram que tiveram consulta, né, que pegasse uma prova, uma folha A4 e fazer esse tour, ou dar uma, né, cola, uma colinha para durante a prova ali,
né, fazer ela. E ali eu peguei uma folha de A4, fiz uma letra do tamanho de uma formiga e fui escrevendo, resumi a matéria do bimestre todo naquela folha. Mas chegando no período da prova, aquela folha não me serviu de nada. De nada. Porque tudo que estava pedindo na prova era um pouco diferente. Tinha os conceitos que eu escrevi, mas era diferente, né? Para retratar através de desenhos, através de outras coisas. E ali, né, para mim tinha acabado. Porque eu fui tentando fazer a prova, quebrando, né, conceito, né, de tentar, é difícil ali. Mas ali, quando eu terminei aquela prova, na saída, eu falei, Deus, só o Senhor para realizar um milagre, né? Para mim ali eu tinha zerado a prova, mas quando eu fui ver o resultado, eu tinha tirado 28 de 30 pontos, eu tirei 28, né? Então eu vejo o agir de Deus nessas questões de Ele entrar, né? O mundo, tudo está nas mãos de Deus. Basta a gente orar, confiar, crer, ter fé que Ele vai realizar. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele colocou no seu coração. Então tenha fé em Deus. Não deixa de orar e prossiga naquilo que Ele pediu, naquilo que, né, é o sonho que Ele possa ter colocado no seu coração. Peça direcionamento, que Ele te ajude, né? E ali também teve uma outra prova de, né, linguagem de computação. E ali eu fui tentar fazer a prova também. Não estava entendendo quase nada. Fui tentando fazer com o que eu entendia, com o que eu lembrava, né? E ali o professor também nos ajudando durante a prova. Então eu vejo que é o agir de Deus em todas essas coisas. E ali naquela prova também, para mim é como se eu tivesse zerado ela, ou tivesse tirado pelo menos 15 pontos, mas eu fui olhar e nessa eu tirei 27. Novamente, não é porque eu era o inteligente ou coisa do tipo, mas é porque o Senhor estava agindo, porque eu orei e pedi, Deus ajuda naquilo, né? Quando nós oramos, Deus fala também. Se você tem falta de sabedoria, peça. Lhe será concedido, mas peça sem duvidar. Então busca a presença de Deus naquilo que você está precisando, sem duvidar, crendo que Ele vai realizar, porque Ele realiza milagre, né? Às vezes você pode pensar num curso, em alguma coisa que você vai fazer, são poucas vagas, são poucas, né, oportunidades para adentrar, mas ora e coloca na mão de Deus, crendo que mesmo que tenha 2 vagas, uma vai ser sua. Não porque você merece, mas porque você está confiando em Deus, você está tendo fé nele, que Ele é fiel para cumprir, que Ele é fiel para realizar o milagre na sua vida, porque aquele que entregou a vida em Cristo, que está em Cristo, está na palavra, pede o que quiser e lhe será concedido. Então é pedir crendo, tendo fé a cada dia continuar orando, buscando o que será realizado. Então essas experiências minhas, mesmo que eu não tenha progredido ainda mais, né? Eu terminei o primeiro período ali da Faculdade de Ciência da Computação, né? Depois eu fechei, porque eu entendi que para mim, né, não era o tempo de Deus para que eu realizasse aquilo. Mas eu espero em Deus para que Ele me direcione no caminho certo, mas tendo fé ainda que vai chegar o meu tempo de realizar, entende? Então, mas que essas experiências, esses conceitos possam encher o seu coração de esperança, mesmo independente do que o mundo à volta ou de toda a situação te diga que não é possível, que, né, não tem como acontecer, mas lá em Lucas 1:37 está escrito, porque para Deus nada é impossível. Então creia, né? Busque a Deus, a presença, e você achará o seu milagre. Amém? Então que o Senhor continue te abençoando, que Ele possa, no nome do Senhor Jesus, eu oro,
Deus e Pai, abençoa aquele que está ouvindo, aquele, ó Pai, que verá esse vídeo, tanto, ó Pai, para que ele venha entender, né? Se ele está estudando, que ele venha entender a matéria, que a mente dessa pessoa, ó Pai, venha se voltar, né, para estudar, para aprender, para absorver tudo aquilo. No nome do Senhor Jesus eu peço, traz paz à mente, ao coração, para que essa pessoa, ó Pai, venha orar confiando e descansando no Senhor, pois eu creio no milagre na vida dela. Eu creio, ó Deus, que vai se formar para a honra e glória do Senhor, ele e ela. Que eles vão, ó Deus, glorificar o teu nome. Eu creio, ó Pai, e ainda voltarão a testemunhar o milagre que o Senhor fez na vida de cada um deles. É o que eu te peço, ó Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Se sentir, né, no coração de comentar se não entendeu algo, ou também, né, deixar o like, se inscrever. Amém? Se não, fica com Deus, que o Senhor te guarde e te abençoa.